Agora são 2h46 e as eleições são assunto aqui no Estúdio CBN. Começa hoje oficialmente a campanha eleitoral 2022. A partir de agora, os candidatos a presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual podem divulgar os números nas redes sociais, fazer campanha pelas ruas, e esse vai ser o assunto aqui com o jornalista Edinho Baff, que é especialista em marketing político. A gente repete o recado, né? Porque hoje todo mundo pode fazer sua própria campanha, não precisa mais colocar um adesivo no carro, né? Por exemplo, quem tem uma rede social pode fazer campanha para o seu candidato. Agora, quando você mandar aqui na CBN Campinas, aí não, aí vai ficar a sua manifestação individual. A gente não vai trazer aqui no ar, primeiro para manter a isonomia, né, a isenção, e também obedecendo à lei eleitoral. E sobre essa campanha 2022, o Edinho Baff está presente com a gente aqui para conversar no Estúdio CBN. Olá, Edinho, boa tarde, tá me ouvindo bem? Boa tarde, Marco. É um prazer imenso estar nessa tarde de um dia tão importante, né, para a democracia brasileira, para bater esse papo com você, um jornalista que eu tanto admiro, um craque aí da comunicação, e com o ouvinte da CBN Campinas e de toda a região. Admiração mútua, viu, Edinho? Não é só porque a gente é amigo, não. Sou teu fã também, viu? Bom, Edinho, ontem, depois da meia-noite, né, quando chegou, ontem, porque a gente ainda não tinha, quem ainda não tinha dormido até a meia-noite. A partir da meia-noite começaram a pipocar nas redes sociais os números dos candidatos, né? Nas páginas em Instagram, em Facebook, né, no Twitter. Os políticos começaram a divulgar os números deles para essas eleições. A gente já sabe da influência que as redes sociais, especialmente o WhatsApp, tiveram na última eleição presidencial lá em 2018. Essa é a eleição das mídias digitais, Edinho? Olha, Marco, é uma excelente pergunta, né? Eu costumo falar sempre para os candidatos que eu trabalho, que o sucesso de quem sai vitorioso nas urnas é a combinação de vários fatores, tá? Então, é fundamental numa estratégia de comunicação que tem como objetivo alavancar uma candidatura a deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República, é fundamental você ter um repertório amplo de comunicação para poder dialogar com os mais diferentes segmentos da sociedade, tá? Agora, sem dúvida nenhuma, as redes sociais são o principal palco do debate eleitoral. Certamente, como você bem colocou, as plataformas digitais serão, sim, mais uma vez, o principal palco, como aconteceu já na última eleição, e com ainda mais força, onde o candidato conseguirá apresentar suas ideias, se aproximar mais do eleitor, mas é fundamental entender que não basta apenas você ter uma boa estratégia de marketing digital, marketing político digital. Os tradicionais meios de comunicação de uma campanha eleitoral, como a gente conhece há muito tempo, que são os materiais impressos, né, o santinho, a colinha, o tradicional corpo a corpo do candidato, encontrando os eleitores em regiões de grande movimento de pessoas, também são fundamentais. Todos esses movimentos são muito importantes. Candidato não ganha eleição apenas na rede social, tá? E também não ganha eleição apenas na rua. É preciso combinar uma série de ações estratégicas e importantes para se aproximar cada vez mais do eleitor. Exatamente. A gente vai falar daqui a pouco da mídia tradicional, mas eu só queria tirar uma dúvida com você, porque a gente tem a informação seguinte: qualquer propaganda paga na internet é proibida. Aí, no caso, é para quem tem uma página pessoal. Por exemplo, eu colocar lá, eu voto Edinho Baff. Isso estaria permitido. Agora, colocar um cartaz, se o Edinho Baff fosse candidato num site, seria proibido? É mais ou menos por aí? Isso, a legislação eleitoral ela é muito clara, né? Ela permite o impulsionamento, né, o anúncio pago, a propaganda eleitoral paga nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, para o candidato.
porque esses recursos que serão investidos na divulgação nas redes sociais deverão ser 100% declarados e cumprindo uma série de requisitos estabelecidos pela Justiça Eleitoral, tá? Então, mas isso é uma prerrogativa exclusiva dos candidatos. Edinho, uma outra situação que sempre chamou a atenção, que parece estar diminuindo das últimas eleições para cá, né? Nós tivemos a eleição municipal em 2020, agora a gente tem a eleição estadual e nacional, que é aquela sujeirada pro meio da rua de cavalete, de faixa colocada. Isso está proibido agora? Você tem uma série de restrições, tá? Nos últimos anos, nas últimas eleições, com o objetivo de combater poluição visual, também de racionalizar mais os custos da campanha eleitoral, a Justiça Eleitoral determinou uma série de restrições quanto a veiculações e divulgação de diversos tipos de materiais. Então você tem faixa, é permitido faixa, mas de acordo até um limite estabelecido, né? Você não pode imprimir em qualquer tamanho, assim como placa de residência e outros tipos de materiais. Tudo é muito bem definido, o formato e o tamanho pela Justiça Eleitoral. E o candidato precisa seguir rigorosamente. Lembrando que só em propriedades particulares, propriedade pública totalmente proibido, né? Agora eu quero retomar o raciocínio... Nem o prefeito pode, né, Marco? Não. De jeito nenhum. E agora vamos voltar à campanha das mídias tradicionais, né? A gente do rádio dá aquele impulso de raiva quando alguém fala tempo de televisão, porque tem o tempo de rádio também, né? Quem faz uma estratégia de campanha, às vezes replica o mesmo horário eleitoral na televisão e no rádio, mas tem candidatos, por exemplo, que optam por um programa mais popular no rádio, né, para atender um outro tipo de público com uma outra linguagem, né? Então, toda a discussão dos partidos pelo horário, para pegar esse horário de rádio e televisão, ainda tem a ver com toda essa força desses veículos. As pessoas hoje ainda não trocam o horário eleitoral gratuito para ouvir música em aplicativo, para fazer outra coisa, Edinho? Olha, eu costumo dizer e trabalhar, né, dentro de uma candidatura que cada veículo, cada meio de comunicação tem sua importância. Os profissionais envolvidos numa estratégia de comunicação, na construção de uma estratégia eleitoral, precisa sim ter a sensibilidade para reconhecer as particularidades de cada meio de comunicação, né, e a sua importância, a sua abrangência, o seu alcance. Então, o rádio tem uma importância enorme, a TV também tem, assim como as redes sociais. Então, por isso que eu digo, ninguém ganha uma eleição sozinho, né? E também ignorando e subestimando outras fontes de informação. Você precisa construir uma estratégia que concilie e integre todos os meios de comunicação possíveis para que você possa dialogar de uma maneira mais direta com o eleitor. Então, quando você vai preparar um programa de rádio, você tem que levar em consideração que o rádio não tem um recurso. Aliás, né, não tinha, porque hoje, agora mesmo, nós estamos ao vivo pela CBN por uma ligação de vídeo. Né? Mas o recurso visual ele é muito importante. E o rádio se modernizou e, com isso, ele ampliou o alcance dele, né, trazendo também o elemento visual, assim como a TV. E também, o mais importante é que todos esses conteúdos divulgados no período eleitoral, no rádio, na TV, uma boa estratégia de comunicação de um candidato leva esses produtos, né, esses conteúdos para as redes sociais. Então, aquele eleitor que não teve a oportunidade de assistir, ouvir um programa pelo rádio ou pela televisão, ou assistir pela televisão, pode depois encontrar esse conteúdo nas redes sociais. Sim. O Edinho, e tem uma outra situação também que é sempre uma polêmica.
Claro que aqui a gente não está falando de candidatos a deputado federal e estadual, porque são milhares por estado, né? Mas aí pode até se encaixar aos candidatos ao Senado, aos candidatos aos governos estaduais e aos candidatos à presidência da República. A presença deles em debates, entrevistas e sabatinas, ela é benéfica? Ela tem algum momento que o candidato ele tem que tentar escapar das críticas que ele vai receber nesses debates ou nessas entrevistas? É uma excelente pergunta, Guarito. Depende. Depende, especialmente nós estamos falando dos candidatos ao executivo, né? No caso desta eleição, ao governo do Estado e à presidência da República. Depende, o ideal seria que todos os candidatos participassem, para o bem da democracia, do processo democrático, né? Quanto mais debate, quanto mais discussão de ideias, mais elementos e mais informações o cidadão tem para fazer a sua escolha, para fazer melhor a sua opção, para escolher o seu candidato. Isso é fundamental. Mas levando em consideração que o candidato pode também exercer o direito de não ir ao debate, o que determina a ida ou não de um candidato ao debate eleitoral? Especialmente a sua colocação na pesquisa, né? Se ele tem uma ampla vantagem, se ele tem uma liderança consolidada, a sua estratégia eleitoral pode entender que o debate represente um risco e que não vale a pena ir, porque ele pode sofrer ataques, ele pode ter desgastes. Então, nós temos que respeitar também a decisão do candidato, né, da sua equipe de comunicação que influencia diretamente na estratégia. Assim como aquele candidato que está atrás e que precisa diminuir a vantagem do líder, né, ele quer ir para o debate porque ele quer usar o debate naturalmente como uma forma de diminuir a distância do seu concorrente. Então tem os dois lados. O ideal seria que todos participassem, né, e que o eleitor tivesse ainda mais clareza de como o candidato que é postulante ao cargo público. Edinho, Oi. Não, é que você deu um gancho muito interessante, né, nas estratégias de campanha que são feitas. O ataque ainda ganha mais voto do que a proposta? Olha, o ataque também ele também faz parte do jogo eleitoral, da guerra, entre aspas, eleitoral, né? A guerra no sentido de que é um jogo muito acirrado, é uma disputa muito acirrada. Agora, o ataque, a gente pode falar ataque, mas pode também, ao invés de usar a palavra ataque, usar a palavra crítica, né? Porque todo candidato tem passado, todo candidato tem presente, né? E o voto é uma aposta no futuro. O candidato pede o voto para receber do eleitor a missão de representá-lo no futuro. Só que o eleitor, antes de decidir, ele quer saber quem é esse candidato. E esse ataque, muitas vezes estigmatizado por essa guerra política, né? Pelas questões ideológicas, o ataque é necessário, porque muitas vezes um candidato se apresenta de uma forma que não é coerente com a sua trajetória. E aí o seu adversário vem e contextualiza a sua história. E isso é interpretado como ataque. Então, assim, ataque ou defesa, o importante é ter conteúdo, né? Quem ataca tem que saber o que está falando. O mais importante, e quem defende tem que ter o que defender. O mais importante, Marco, é que a verdade prevaleça. O mais importante no final é que a verdade prevaleça. E que não ocorra manipulação de informações, né? Então, ataque e defesa faz parte do jogo democrático e da guerra eleitoral. Tá certo. Então já dá um panorama do que se esperar para essa eleição. E eu não estou falando só em âmbito nacional, não. Estou falando de tudo. Tinha muita pergunta para te fazer, viu, Edinho? Infelizmente, a gente está em cima da hora aqui do Repórter CBN. Quero te agradecer demais pela participação. Edinho Baff é jornalista e é especialista em marketing político.
E já vou falar que, como a gente tem 40 e poucos dias de campanha, eu pretendo convidá-lo de novo para participar aqui do Estúdio CBN para a gente falar mais, viu? E olha, eu agradeço, é sempre um prazer imenso falar com você, falar com o ouvinte da CBN, a CBN que pratica e exerce diariamente um jornalismo de muita credibilidade, um extraordinário canal de comunicação da região de Campinas, né, especialmente, mas também de todo o país. Então, é só convidar que eu estarei aqui pronto para bater esse papo e conversarmos muito sobre as eleições, porque está apenas começando, né, Marco? É isso aí. Edinho Baff, obrigado por nos atender. Grande abraço para você. Obrigado, sucesso, parabéns pelo trabalho e a gente se encontra logo novamente. Opa, é isso aí. Agora 3-1.